Olá, sejam bem-vindos a mais um CV na Prática, nosso podcast aqui trazendo transformação e inovação, integrando toda a cadeia da construção civil. O nosso objetivo sempre é trazer soluções que fazem acontecer, que fazem transformar o mercado imobiliário. E você que está nos acompanhando, não deixa de nos seguir aqui. Clique aqui no sininho, você vai lá no nosso site cvcrm.com.br, nos siga no nosso Spotify, em vários lugares aí, na nossa, que está passando esse videocast e passando esse podcast. E hoje temos um convidado muito mais do que especial. Um cara que eu já conheci em outras frentes. A gente vai contar um pouco nossa história aqui, que vai trazer um pouco da sua experiência, vai trazer um pouco do que ele ajuda a transformar o mercado imobiliário e um pouco que eu disse a ele antes de começar o bate-papo, faz acontecer, traz experiências práticas para o dia a dia, né? Chamo aqui Pedro. Pedro, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E hoje que ele assume lá a cadeira, é o Head de Marketing e de Relacionamento do Alphaville. Alphaville, que eu vou deixar ele falar, que eu acho que ele tem mais propriedade, mas a Alphaville é um cliente muito bom nosso, um cliente bem antigo. Eu diria que é mais do que um cliente, é um parceiro nosso. Nós ajudamos a transformar, né, tecnologicamente o Alphaville, que tem vários empreendimentos aqui em Sergipe, onde é a nossa sede aqui do nosso podcast. E aí eu vou deixar Pedro contar um pouco a sua história. Pedro, seja bem-vindo ao nosso CV na Prática. Se você estivesse aqui, eu estaria dando abraço, daria um pouquinho de água, mas você está aí online. Agora fica uma promessa logo desde o início, tá? O próximo você grava aqui fisicamente junto conosco. Pedrão, seja bem-vindo ao CV na Prática. Pô, Fábio, um prazer falar com você. Vou fazer já o jabá aqui de antemão, que é para todo mundo saber. Eu sou muito fã do CV e para Alphaville contar com o CV no nosso dia a dia é transformador. Então, hoje vai ser um bate-papo muito bacana, né? Alphaville, uma marca líder, né, em urbanização no Brasil, uma das marcas mais lembradas do mercado imobiliário. Então, tá junto com o CV, tá junto com essa parceria hoje é muito importante para a gente, Fábio. Bom, antes de falar do Alphaville, conta um pouquinho a história do Pedro, né? E aí a gente, nesse fato, a gente mostra quando a gente se conheceu, mas conta um pouquinho quem é um Pedro, de onde você veio, me conta um pouco a sua história. O Pedro é um publicitário que desembarcou no mercado imobiliário e, putz, ficou apaixonado por esse mercado, por transformar a vida das pessoas, por ver o que que a gente faz nas cidades, né, como a gente mexe nas paisagens, como a gente deixa, né, um legado positivo para as cidades onde a gente atua, seja no vertical, seja no horizontal. Então, hoje eu atuo, né, na Alphaville Urbanismo, toco a área de marketing, relacionamento ao cliente, é um dos maiores desafios que eu tive na minha vida. Mas já tive outras cadeiras, né, Fábio? Então, pô, eu e o Fábio, a gente já se cruzou na Ideias Árvores, a gente já se cruzou na Rossi, eu já tive na CBRE e trabalhei com outros CRMs, já trabalhei, né, com outras soluções de mercado. E quando a gente chegou aqui na Alphaville, né, Alphaville é sócia fundadora praticamente do CV, e foi uma grande surpresa porque a gente teve um processo super bacana nos últimos 3 anos, né, de mudar de uma ferramenta tailor-made para uma ferramenta, né, dos próprios CV de prateleira, e foi uma mudança super significativa para a companhia. Então, bom, falando um pouquinho do Pedro, é isso, um cara apaixonado do mercado imobiliário e que tem, né, no CV um bom parceiro aí de negócios e de trabalho. E Pedro, fazendo essa correlação aí, né? Como você falou, a gente conheceu em outras praças, em outras empresas, que isso é um mercado imobiliário. Parece ser grande, pujante, mas no final as pessoas se conhecem, né? Então, assim, esse eu acho que o nosso objetivo há mais de 10 anos com o construtor de vendas é criar relacionamentos, criar experiências, né? E aí nos conhecemos lá na Rossi, eu acho que foi a primeira reunião lá que nós conhecemos. A Rossi tinha investido numa operação aqui local, no Norcom, e aí fomos pessoalmente apresentar, não foi? E aí, depois que nós nos conhecemos, aí você saiu da reunião e disse, cara, eu acho que não vai dar em nada, mas nenhuma visita perdida. Depois nos encontramos na Ideias Árvores e aí fechamos essa parceria. E quando você entrou lá no Alphaville, nós estávamos já enraizados e eu conto um pouquinho a nossa história lá do Alphaville. Você falou um pouco do Alphaville, né? Mas eu acho que o Alphaville ele é uma empresa de uma grande quantidade de transformação que ela passa, na verdade, uma marca muito forte, uma presença distribuída por todo o país geograficamente, né? Mas eu acho que você pegou vários momentos do Alphaville de transformação, né? IPO, entre outras coisas. Queria que você contasse um pouquinho a história do Alphaville aí no tempo. Bom, acho que o início do Alphaville, né, é muito marcante, né, que é aqui em São Paulo.
né, há 50 anos atrás, em Barueri, onde a gente começa a lançar empreendimentos, né, para atender trabalhadores que, né, média gerência e gerência, né, de Barueri, das indústrias não poluentes que estavam por lá. E aí a gente começa a avançar pelo Brasil. Aí a gente vai para Campinas, aí de Campinas a gente vai, né, para a região metropolitana de Curitiba, e aí essa expansão se dá de uma forma muito natural e de muito sucesso, né? Fábio, então assim, a Alphaville hoje está presente em quase todas as capitais do Brasil, se não me engano, só duas que não. Temos mais de 135 empreendimentos entregues, né? E temos aí um roadmap de lançamento de, em média, 10 a 11 projetos por ano. Então, é uma marca que ela é muito presente, né, na vida do brasileiro no final do dia. Eu brinco sempre, né, que isso para um publicitário não tem preço, né? Eu falo que a gente chega numa cidade e fala, né, para o cara do Uber, fala para o cara do táxi, você fala assim, poxa, me leva para Alphaville. É muito difícil ter uma cidade que o cara não consiga te levar até Alphaville. Então a gente vira uma referência geográfica e isso como marca é maravilhoso, né? Então a nossa marca está na boca dos consumidores, está na boca da cidade. Então isso de fato é transformacional, né? E 2 anos atrás a gente fez, né, o IPO da companhia, a gente foi a primeira loteadora a abrir capital no Brasil, né, no novo mercado, então isso foi um marco para a companhia, trouxe ainda mais governança, trouxe ainda mais credibilidade. Uma companhia que tem como um dos seus principais acionistas o Patria, que é um dos maiores fundos de investimento da América Latina. Então, é uma empresa super sólida, que tem uma marca enorme e que atua nacionalmente. Esse é um dos grandes desafios, né? A gente ser, né, a mesma empresa no Brasil todo e você conseguir atender aos desejos e às necessidades de cada um dos nossos públicos-alvos, né? Ou seja, o cara de Curitiba é diferente do cara do Ceará, que muitas vezes é diferente do cara de Goiânia, e a gente tem que ter humildade para conseguir, né, aprender e dialogar com cada uma dessas cidades. E o Brasil é extremamente continental, né? Então a legislação é diferente, a forma de divulgação é diferente. E que aí o que fala muito na Constituição Civil, né? Dificilmente você consegue escalar e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a Alphaville conseguiu fazer isso, né? Como você falou muito bem, agora com muita humildade para entender as particularidades locais. Falando um pouco de Alphaville, da história do CV, você conhece, né, Pedro? Eu acho que você entrou antes do IPO, né? Entrei antes do IPO. Você tem o quê? 4 anos já na Alphaville, não? 3 anos e pouco já não. 3 anos e pouco. Acho que realmente você falou sócio fundador, assim, brincadeiras à parte, mas o Alphaville teve um marco fundamental, eu diria, tanto o CV dentro do Alphaville como o Alphaville dentro do CV, né? Porque a gente tem 10 anos hoje de história, Pedro. Nesses 10 anos, os últimos 5 anos, a gente até gravou nesses 10 anos um vídeo aí falando um pouco do nosso crescimento, da nossa progressão, e falamos o quanto a Alphaville marcou todo esse processo. Porque 5 anos, nos primeiros 5 anos, Pedro, a gente estava... Pô, o meu sotaque, eu acho que todo mundo que nos acompanha sabe que, por origem, somos nordestinos, sergipanos, mas a gente acredita muito no que a gente entrega, o que a gente faz, mas a gente conquistou o mercado do Sergipe, né? Principalmente todas as incorporadoras sergipanas nos contrataram, e desde o começo, Pedro, a gente já tinha a jornada completa do cliente, né? Que você sabe bem, a gente vai falar um pouco sobre isso, pré-venda, venda, pós-venda, e aí o que a gente chama agora o CRM 5.0, que é gestão e ecossistema. Nós, desde o primeiro dia, já nascemos assim. Só que, como qualquer startup, nós éramos uma empresa dentro do nosso grupo Alfama, e a gente dizia, cara, a gente tem que escalar, a gente tem que crescer. Para onde nós vamos? Vamos para São Paulo. Foi quando a gente conheceu o Klaus lá na Rossi, e aí foi quando ele saiu da operação lá da Rossi, foi assumir a cadeira lá, acho que a diretoria comercial no Alphaville, estava naquele problema, eu acho que estava num processo de cisão lá com a Gafisa, né, naquele momento, e aí ele estava no momento de mudar tecnologicamente, né? Foi quando nós apresentamos a nossa solução, passamos mais de 365 dias negociando, entendendo as particularidades. Lembro como fosse hoje, que acompanhei um empreendimento em São Paulo, acompanhei um empreendimento em Sergipe, para entender as particularidades do Alphaville, e conseguimos fechar. E tudo foi muito planejado dentro da Alphaville, que eu quero que você conte essa história. Assim, a gente começou ali primeiro na área de vendas, depois foi para a área de leads. Então a gente começou no ponto central, que o processo comercial de um lançamento literalmente era com caixas de papel, pegando cheque, fazendo a venda em até 2 meses para emitir um contrato, e isso a gente resumiu aí
para 5 minutos. Então, depois dessa contratação do Alphaville, de fato, a gente foi conquistando, levando o Alphaville como nosso case, nossa referência, e vocês sempre do nosso lado. E eu acho que o Alphaville também transformou muito nessa história, nesse processo tecnológico. Então, você pegou um pouco dessa mudança, eu queria que você contasse um pouco dessa história aí, das soluções e o quanto valor a gente entrega no dia a dia aí dentro do Alphaville. Puta, Fábio, eu acho que quando a gente, né, olha para trás, eu cheguei na Alphaville, né, e o CV já estava muito enraizado, a cultura do CV, e isso era sensacional, né? Ou seja, as pessoas tinham um lugar onde olhar as vendas, né? E poxa, a gente conseguia olhar um espelho digital, a gente conseguia ver a disponibilidade, consultar preço, ou seja, a gente já tinha uma ferramenta aqui dentro, né? Só que a gente olhava para a parte de marketing, né, que era a minha caixinha, poxa, o Uma lead ilha, não está né? dentro do CV, era uma ilha, né? A gente tinha grandes silos na empresa, né? Relacionamento ao cliente usava o Dynamics da Microsoft, o marketing usava um outro CRM para gestão de leads, o pessoal de relacionamento de cobrança usava outro portal. Ou seja, quando a gente pega e olha, né, esse universo cheio de silos, ele pode até funcionar, mas ele sempre vai parecer uma colcha de retalhos, né? Então eu acho que quando, né, por sorte, né, um ano antes a gente começou a conversar para colocar o construtor numa outra incorporadora, que era a Ideias Arvos, eh, eu consegui entender os benefícios de você ter uma esteira única, né. Então, na Ideias Arvos a gente tinha enfrentado esse desafio também de ter um módulo de vendas, um ERP e um sistema para gestão de leads, e lá a gente conseguiu deixar o projeto todo endereçado para fazer essa mudança, né. E quando chegamos aqui na Alphaville, pô, eu lembro de um dos primeiros fornecedores de ter contato foi contigo, né, foi super legal, puxa, passar a mão no telefone, alguém que você conhece, né, para te contar, para te explicar os desafios, e isso foi muito legal, né. E aí a gente fez esse projeto nos últimos, acho que faz já um ano e meio, né, Fábio? Pô, que a gente flipou toda a operação da Alphaville para uma esteira única, né? E que a gente consegue trazer mais inteligência, mais agilidade, todo mundo está falando a mesma língua, todo mundo tem os acessos, ou seja, você consegue controlar o que cada um vai ver, mas as áreas estão operando todas dentro de uma mesma plataforma. Isso gera muita sinergia para o negócio. Então, acho que no ponto de vista, né, da prática, é muito importante você ter a equipe que está olhando a geração de lead, tá gerando isso no mesmo lugar, né? CRM é uma palavra pequena para você ver no meu entendimento, ou seja, no mesmo lugar que o cara de pós-venda vai estar olhando também. Então, a gente sabe, né, nos desafios do nosso negócio, né, de você conseguir mensurar a venda, a gente ainda tem um mercado extremamente offline, né, ou seja, que a negociação ainda acontece muito olho no olho, né, a gente brinca que a gente não está comprando, não vende ainda uma passagem aérea, que o cara entra no site, escolhe, compra ali mesmo e acabou a vida, a gente sabe que não é assim, mas a gente consegue trazer muito dado e muita informação, eh, tendo, eu brinco, né, o CV como o one stop shop, que eu consigo ver desde a geração do lead até o contrato que fica armazenado lá dentro. Então, poxa, como é que está o contrato daquele empreendimento em Aracaju? Poxa, em 4, 5 cliques eu chego no contrato e vejo qual foi a data de assinatura, quais foram os moldes daquele contrato, ou seja, é muito intuitivo e é muito saudável para a companhia a gente ter um baseline igual para todo mundo. E aí, Pedro, você falando aí de intuitividade, facilidade, eu vou entrar em duas óticas agora. Eu vou falar um pouco de marketing, eu vou tentar seguir um funil para a gente dar alguns exemplos práticos, como você faz na Alphaville, aqui, já que tem várias incorporadoras que nos acompanham, né, e principalmente gestores, eu acho que pegar a Alphaville ali como referência é bem bacana. Mas antes de ir para o funil, a utilização dos corretores imobiliários, né? Porque sempre é uma mudança de mindset até do dono da incorporação. Será se ele vai usar até da área de marketing e tal? Eu sempre digo, sim, tudo vai depender muito de como você vende, tudo vai depender muito de como você entrega isso para os imobiliários e corretores. E eu acho que o Alphaville foi um case que todo mundo utiliza. Todo mundo já está funcionando. Então, fale um pouquinho dos desafios que existem ou que já existiram e o que a entrega de valor que a gente faz para o corretor lá na ponta, para a imobiliária lá na ponta. Eu não posso falar aqui, né, de imobiliária e desse dia a dia sem falar, pô, a gente tem um cara que é o mestre aqui, né, de vendas da Alphaville, que é o Heleno, que, poxa, ele traz isso muito para ele, né? Então ele leva para cada praça nova que a gente vai trabalhar, pô, a gente vende o CV, a gente explica que os leads vão entrar por ali, que
que o corretor vai ter um tempo determinado para atender cada etapa de oportunidade. A gente usa isso, né, como uma grande moeda de troca, né? Ou seja, poxa, você vai estar aqui recebendo nossos leads, a gente faz um investimento super relevante em marketing, a gente tem esse sistema aqui que está aqui para te ajudar a vender, né? Eu acho que a gente tem essa mentalidade, Fábio, porque durante muitos anos as imobiliárias usavam sistemas próprios, né, de geração de lead. E a geração de lead era feita pela própria imobiliária. Em algum momento, né, do tempo, a gente teve uma inversão, né, que as incorporadoras passaram a fazer um investimento de muita qualidade e de muita relevância nos empreendimentos, né? Então eles trouxeram essa estratégia, né? A gente trouxe essa estratégia para dentro de casa, né? Da compra da mídia e uma vez que você traz a compra da mídia, você quer entender o resultado daquela mídia. Então, tá dentro do seu software é muito importante para você conseguir mensurar, né? Por mais que às vezes, né, um incorporador menor ou um incorporador muito gigante, ele não vai conseguir ter 110% de tudo metrificado, que é o sonho de consumo de qualquer publicitário, de qualquer gestor de vendas, mas, pô, se você conseguir traquear 70, 80%, é maravilhoso. Você já consegue mexer nas suas campanhas de marketing, saber o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, quando a gente chega numa cidade, a gente vende o CV como uma grande solução para o processo comercial daquele empreendimento. Então a gente mostra a importância daquilo ali, de usar no dia a dia, dele aprender no treinamento. E aí a gente tem, né, a gente trabalhou junto com o CV aulas, né, videoaulas para que a gente pudesse usar nos treinamentos regionais. E o que é mais bacana, né, conforme a gente volta a lançar naquelas cidades, o corretor já está acostumado, o corretor já gostou. Então a gente tem aí uma cadeia que passa a ser um suporte nosso para a utilização do CV. Às vezes um corretor novo está entrando, mas tem um outro cara já na imobiliária que já sabe usar. Então essa troca de conhecimento é muito importante. Você fala, o turnover é muito grande no mercado imobiliário. E aí, e foi bom você ter falado muito e trazer seu case, porque ficam muitas vezes a incorporadora, será que o corretor regional vai usar? Você tem um exemplo de 135 empreendimentos espalhados em quase todas as capitais do país. Como seria se eles não tivessem solução que nem essa e você gerenciasse na ponta? Então, foi, Aí, eu acho que... Fábio, eu vou te Pode desculpa te falar. interromper, mas assim, aqui você deixou você falou, né, das capitais, mas assim, vamos para outras cidades que não são capitais, né? Poxa, a gente lança em Ponta Grossa, a gente lança em Cascavel, pô, a gente lança em Maricá, no Rio, a gente tem empreendimento literalmente em diversas cidades, de diversos tamanhos, né? E a gente vê que existe uma aceitação se os dois lados conseguem ver valor naquilo lá. E vale muito aquela máxima, né? Se o time comercial e de marketing estão comprados que aquela é a solução, é, é, é passar isso para frente, é cobrar a utilização, é usar a ferramenta, né, no seu máximo. Não adianta você ter uma Ferrari parada em casa e você ter licença para dirigir barco. Você não vai conseguir usar aquela Ferrari. Ou você vai usar, vai bater, vai estourar o motor. Ou seja, você tem que saber usar, você tem que querer usar e você tem que ter rotina para avaliar aquilo lá. Então, poxa, fez um setup legal da ferramenta. O time interno está comprado. O time externo está treinado e viu o valor naquilo. Aí é rotina. Aí é rotina, é rotina, é rotina, é rotina, é rotina. Vamos lá, e aí seguindo a linha do funil aqui, lá do marketing, né, que é sua especialidade é muito forte, quais são os seus maiores desafios do digital versus o off, né? Não sei se hoje eu digo que não existe mais off, né? Tudo é digital, né? Você tem que medir as origens corretas, né? Então assim, como é esses desafios seu aí do digital, captação, conversão, né, disparo dos leads, né? Então como é esse processo do marketing hoje, se você puder trazer alguns números, né, assim, cara, a quantidade de leads, qual é a sua taxa de conversão geral? Eu sei que é muito particular para cada operação, mas já que o negócio é nosso prato, que a gente queria escutar um pouquinho aí como é o dia a dia no Alphaville. Poxa, a gente, né, Fábio, a gente tem nosso mercado é muito cíclico, né? Quando você tem um lançamento, você estoura de gerar lead. Quando você fica 2 meses sem lançar, você tem uma baixa, fica só com estoque. Mas a gente, uma companhia que deve gerar aí por mês seus 3.500, 4.000 leads, né? Temos temos um processo comercial muito estabelecido, né? Então, poxa, a gente tem uma equipe de mídia in-house, ou seja, a gente compra a mídia na Alphaville dentro de casa, né? Então, esse know-how está aqui dentro. E todo o tracking é feito a partir do CV,
né? Então, poxa, se ele veio de um Google Search, se ele veio de um Google Display, se ele veio de um remarketing, ou seja, a gente consegue taguear tudo isso dentro do sistema. E isso é muito importante para retroalimentar a cadeia de compra de mídia. Né? Ou seja, eu consigo entender se aquele lead que está indo mais para frente veio de uma. A gente não fala mais se é de Facebook, Google, portal imobiliário, mas é de qual campanha do Google. É de qual núcleo de palavra-chave que está comprando. Qual que é aquele grupo de anúncio que está me gerando um monte de lead, mas é um monte de lead desqualificado. Ou seja, só com um CRM que tenha esse tracking bem feito que você vai conseguir otimizar seu custo, né, de aquisição. Então, se a gente tem rotina, né, e olha para isso no dia a dia, olhando e retroalimentando essa operação de compra, você vai ter uma operação muito mais saudável. Mas em linhas gerais, como é que acontece, né, o processo comercial aqui de Alphaville, né, olhando esse funil, né? Ou seja, a gente gera um lead, né? Daí a gente tem algumas árvores de decisões nesse caminho, mas dependendo, né, do veículo, esse lead é pré-atendido por um chatbot no WhatsApp, também linkado com o CV. Ele é qualificado ou não qualificado, né? Ele é binário. Se ele é qualificado, ele já entra na roleta do CV e cai naquela cidade correta que o empreendimento tá Rapidinho, você não tem situado. equipe de SDR, né? Tudo de acordo com a roleta vai para a região que passa direto para a fila e para a fila da imobiliária ou corretor do local. A gente tem duas posições de SDR para quando o lead fica. Ele começa a ser qualificado e ele para no meio, né? Quando o bot não consegue terminar a qualificação do lead. Então eu brinco que aquele é o colete salva-vidas. Né? A gente viu que o cliente tem interesse, vamos dizer que a gente tenha 5 perguntas no nosso bot de pré-qualificação. Pô, o cara respondeu três e por algum acaso parou na quarta. Né? Poxa, por que que eu vou deixar esse cara só na máquina? Aí a gente põe alguém, passa a mão no telefone e entra. Aquele cara que não respondeu, a gente vai reativando ele com o bot até ele responder. Então a gente tem sim um rescue ali, né, um salva-vidas no meio do caminho, que são esses dois STRs. Pedro, E 80% das aí, suas vendas são digital ali ou são dos corretores? Mais ou menos é dividido como sua composição? Fábio, desses 3.500, 4.000 leads que a gente gera, isso daí é tudo digital. Né? O trabalho do corretor é super importante, né? Eles imputam muito leads no CRM, mas isso é uma outra conta. Né? Quando a gente olha aqui, né, para a nossa geração de leads, cara, 99% vem de origem online. Mas o que a gente entende aqui é que, poxa, é uma construção, né? O cara viu um outdoor, ele viu um anúncio na TV e aquilo é o estímulo para ele buscar, né? Então o consumidor ele já está acostumado hoje a receber, né, o estímulo e ele ir buscar pela informação, né? Então vou dar um exemplo que sai do nosso mercado. Poxa, você está andando de carro e ouviu um show que você tem interesse em ir, de um cara que você gosta, poxa, você vai pesquisar para descobrir quanto custa, onde quando vai ser, se ainda tem ingresso ou não. Ou seja, você já gosta daquele cara e você vai pesquisar. É muito similar ao nosso mercado. Poxa, eu estou no momento de compra, estou a fim de comprar um lote, penso em comprar uma casa um dia talvez. Poxa, eu vi um outdoor, vem aí um Alphaville. Poxa, alguma coisa que eu vou sair, né, da minha zona de conforto e vou pesquisar. Então a gente entende que é um conjunto, né? O on e o off, esse discernimento não faz muito sentido. A gente tem que olhar de fato o custo de aquisição, né, no final do dia. Poxa, se me custou R$ 100 no on, né? Que ali é muito fácil de metrificar. E quanto mais eu investir no off, poxa, divide esse custo todo, esse bolo inteiro aí, que é o que você tem o seu custo de aquisição. Então, poxa, quando a gente olha, né, de geração, é 99% online, apesar de que no CV a gente usa, né, traqueamento telefônico para a gente conseguir também ver, né, se tem um outdoor que é um outlier que está gerando muito mais ligação que o outro, mas de fato a gente vê que o volume de ligações tende a ser cada vez mais baixo, tá? Muito menores. E quando a gente olha aí conversão, né, ou seja, quanto que representa, né, o on representa do nosso volume total de vendas, isso também é muito cíclico, mas a gente está em média de 25 a 30% de todas as vendas da companhia. A gente consegue, né, brincar de cortar um dedo fora que passaram pelo online. E aí é o desafio de todo incorporador, né? Aí eu já tive outras experiências em outras companhias. A gente sempre está atrás, né, de olhar, de poxa, da onde vem, quando vem, mas
Eu acho que a gente não tem que ficar se matando para ver se vende online ou se não vende online, né? A gente tem que se matar para ver, poxa, teve um estímulo, esse cliente ele foi impactado de alguma maneira pelas mensagens da companhia, né? Ou seja, quanto tempo esse cara ficou para comprar, né? E aí entra muito a parte de pesquisa também do CV, poxa, de pós-venda, poxa, comprou, que legal que você comprou, seja muito bem-vindo à nossa companhia, mas por quanto tempo você demorou para comprar? Quando você não consegue traquear esse cara, né? Então, ou seja, você também pode se relacionar com esse cliente para entender como é que foi a jornada de compra dele, o que foi bom, o que foi ruim, retroalimenta de novo a informação dentro da sua empresa. Mas um ponto muito importante que a gente olha aqui, poxa, são os quartis, né, de venda. Quanto tempo demora para uma venda acontecer quando você consegue traquear ela? Poxa, como tá o lead time dessa venda? Né? Você está vendendo esse cara em 45 dias, está vendendo em 6 meses, está vendendo em 3. Ou seja, você precisa ter um mínimo de previsibilidade aí no seu forecast de vendas. Então, é muito importante você, né, independente do percentual que você tenha de share online, é importante você entender qual foi o comportamento daquela venda. Então, eu acho que isso é transformacional, isso começa a trazer informação. E aos poucos a gente vai, de fato, deixando, né, a faca mais afiada e o negócio vai fluindo melhor. Eu acho que, Pedro, eu acho que você falou uma coisa bem interessante, assim, você vê quantidade de KPIs aí, quantidade de indicadores que você olha, né? Assim, que nenhum deles solto traz resultado nenhum se você não olhar um conjunto. E que as dificuldades que você, como incorporadora do nível, que é como aquelas menores, tem as mesmas dificuldades. Eu vou olhar só a origem? Não, não vou olhar a origem só. Eu vou olhar uma função. Pô, a mesma quantidade de leads estão chegando, o lifetime, o tempo de vida que esse cara está demorando ali, o ciclo de venda, o VSO, velocidade de venda, como é que está sendo. Então, assim, é uma junção de fatores que você vai vendo que no final gera venda, gera uma venda rápida, gera uma venda satisfeita, mas você falou o ponto principal, que eu acho que a gente vai entrar agora daqui a pouco depois da venda, é olhar na ótica do nosso cliente. Que muitas vezes todas as Exato. decisões da incorporadora são baseadas no que é melhor para mim. Para mim é lucratividade. Mas será se não tem que ser consequência do ponto de visão do seu comprador? Aí você fala da pesquisa, né? Eu pesquiso o cara quando vai no stand, eu pesquiso o cara, que pode ser uma pesquisa 360 graus ali, eu pesquiso no momento que ele cai como lead, quando ele assina um contrato, quando ele fecha uma venda, eu entendo a cabeça do meu comprador, né? Eu acho que, né, Fábio, a gente sempre vai querer, né, dar o melhor resultado possível naquele empreendimento, né? Mas você não vai ter resultado nenhum se o seu cliente não estiver satisfeito, se você não conseguir entregar e atender as necessidades daquele cara. Então, entender o que é ele, né, o que que ele faz, o que que ele gosta, o que que ele gostou do seu processo, o que que ele não gostou, é crucial. Então, assim, a gente, né, aqui na Alphaville, todo lançamento que a gente faz, né, e agora a gente tem feito lançamentos físicos de novo, né, no pós-pandemia, todo cliente tem que passar por uma sala, né, que a gente brinca que é uma sala de comemoração, né, que o cara acabou Champanheira, de champanharia, não tem comprar o o nome, né? lote, etc e tal, o champanhário, o famoso champanhário, que a gente agora chama de sala de celebração. Cara, a sala de celebração no final do dia é importante pro cara, para ele sentir que aconteceu, mas pra gente tem um outro motivo, é pra gente conseguir fazer a pesquisa. Porque antes de entrar na sala da celebração, tem a pesquisa, para entender o que que ele achou do evento, o que que ele achou do produto, o que que ele achou do preço, o que que ele achou do formato do evento. E do mesmo jeito que eu tenho uma pesquisa pro cara que não comprou, que é uma outra saída, para entender por que que ele não comprou, qual foi a dor dele. O que que aconteceu para ele não fechar negócio, para ele ir num evento nosso e não comprar, né? E aí eu acho que a gente tem que também, Fábio, essa é uma mensagem que eu sempre falo aqui com o meu time, né? Porque, poxa, você tem o time, né, que toca a parte de mídia, on, etc e tal, e você tem o time lá do trade, que está mais focado em eventos, que está focado em mídia off, etc e tal, e eles têm, né, parece que existe uma competição, né? Poxa, o que que traz mais resultado? A verdade é que os dois combinados trazem o melhor resultado, mas, pô, como é que você mede um estímulo de mídia offline? Poxa, pega como é que eram os últimos 3 meses de visitação no seu stand e pega como que aconteceu depois do seu investimento em mídia off. Poxa, teve incremento de 20%, 15%, poxa, não teve estável. Ou seja, nem tudo é dígito, né? Você tem, pode achar a métrica dos seus diferentes tipos de investimento. E não precisa ser, né? Eu brinco que a gente não precisa ter a fórmula da NASA. A gente não precisa ir até a Lua e voltar. Às vezes, fazer uma coisa simples, que esteja mensurado, que você consiga, né? Desenhar o que você fez, entender o que você fez e mensurar o que você fez, tá resolvido.
E você falou uma E coisa vai, muito simples, né? Até o projeto que eu me lembro do Alphaville era simplificação, né? Que era justamente como fazer a mesma coisa de uma forma mais simples, né? E eu acho que fica o pensamento, que é uma coisa muito grande, muito robusta, muito difícil, né? E como você falou, é medir constantemente e comparar com períodos ou anteriores ou posteriores, ou com situações que fez, porque não tem o segredo do sucesso sem fazer essa comparação. E aí, saindo da parte do leads, aí entrando para a parte de vendas, eu acho que o Alphaville também tem um marco ali. Ele já vinha um pouco antes da pandemia, pós-pandemia. Eu acho que a pandemia teve um incremento muito grande aí, né, para o acho que o Alphaville, porque o consumo, né, eu acho que a necessidade do consumidor mudou muito, né, a pessoa valorizou que morar numa casa, morar num lote era diferente. Eu queria perguntar isso, sobre essa mudança um pouco do consumidor e, em paralelo, a compra do imóvel também através da assinatura eletrônica, que hoje no Alphaville acho que praticamente quase todos os imóveis são feitos e muita gente pergunta, é válido a assinatura eletrônica, o certificado digital, usa, e a gente dá como referência. Vai lá no Alphaville e vê a empresa aberta na Bolsa, que faz todo o processo totalmente digital. Eu queria que você falasse um pouco a mudança do consumidor e sobre esse processo digital da assinatura eletrônica. sabe o que é legal, Fábio, que, né, a pandemia, né, trouxe vários ensinamentos pra gente, né, apesar de toda a tristeza que foi, mas a gente consegue usar de novo coisas básicas, né, para olhar a demanda, né. Antes da gente começar a virar um monte de vendas durante a pandemia, né, porque de fato foi um catalisador importante do nosso negócio, a gente começou a ver o fluxo de acesso do nosso site crescer de uma forma considerável, estamos falando aí de 35, 40% no mínimo, sem a gente colocar R$ 1 a mais. E aquilo, puta, foi muito intrigante. E aí a gente foi para trás de uma ferramenta, né, que é pública de mercado, a gente olhou, foi atrás do Google Trends, né, www.googletrends.com.br, e a gente começou a colocar termos que são inerentes ao nosso negócio, Fábio. Pô, comprar casa, comprar apartamento, comprar lote, mudar de cidade. E a gente começou a ver que todos esses termos de pesquisa estavam tendo aumentos significativos na busca no Google. E a gente começou a entender que, poxa, talvez fosse o momento de não parar de investir, né? Como todo mundo olhou, né? Todo mundo veio a pandemia, todo mundo falou, pô, trava tudo, para, porque ninguém vai comprar imóvel nesse momento. A gente também não fez um estímulo de puta dobrar a aposta, mas a gente falou, pô, vamos manter nosso patamar de investimento que a gente vai surfar uma onda boa. E foi o que aconteceu, né? A gente viu as pessoas buscando por um outro padrão de vida, né? Acho que a pandemia já foi amplamente debatida, né? Mas para o nosso negócio, o que a gente sentiu muito é que, poxa, o cara olhou e falou, pô, será que eu quero passar quantos anos mais morando em um apartamento? Nada contra o apartamento, né? Mas a gente sabe que o apartamento, poxa, para você colocar o pé na grama, para você sair para caminhar, etc e tal, são poucos os que oferecem, né? Os atributos que a gente oferece. Poxa, a gente entrega empreendimentos com uma área de lazer gigante, com muita área verde, com, poxa, um projeto paisagístico super bacana. Então, a gente viu que o consumidor, isso não foi só para a gente, né? Aconteceu para o mercado horizontal inteiro. Ele começou a se preocupar em, poxa, como é que eu vou passar o meu tempo, né? Se esse negócio do home office, né, não precisa nem ser para todos os dias, né? Mas se for híbrido, se eu poder ficar 3 dias em casa, em que casa eu quero estar, né? E aí acho que começou a ter essa reflexão e para a Alphaville foi super, super importante. E junto com essas reflexões do consumidor, né, começou a ver reflexões da nossa operação, né? Poxa, como é que eu faço para não parar de vender? Né, acho que isso aconteceu para todos os incorporadores, né? Como é que eu faço para assinar o cara que não quer sair de casa? E aí vem, né, poxa, você vê nesse ponto foi super rápido, acho que a gente também teve uma força-tarefa gigante aqui do nosso time de tecnologia, para conseguir plugar todas as ferramentas, né? Pô, hoje a gente assina aqui tudo via DocuSign, pô, o cliente recebe no e-mail dele, ele, né, 5, 10 minutos ele resolveu um problema de um contrato. Então, o que pra gente antes demorava meses, né? Meses, vai e volta, documento físico, escaneia, etc e tal, acabou. Então acho que esse ponto é que a pandemia de fato fez a gente, né, sair daquela zona de conforto. Ah, tudo bem eu esperar 3 semanas para chegar um contrato. Tudo bem ficar escaneando aqui horas e horas de papel. Eu acho que a pandemia veio e mostrou que não precisa, não, vamos mudar agora. E traz a solução que, puxa, a gente opera no Brasil inteiro, assim, todos os cartórios aceitam, o cliente está satisfeito, a gente está satisfeito, ou seja, a gente tem uma solução que é unânime, né? Ainda tem gente que gosta do papel. Pô, mas eu quero ler impresso. Imprime, lê e assina digital. Guarda sua cópia aí do que você está assinando. Então, eu acho que a gente tem que trazer a tecnologia de uma forma leve e que de fato, né, enderece nossas dores. E ali era uma dor muito latente.
Meu ponto é, Fábio, você acha que a gente teria é, flipado a operação toda assim se não tivesse tido uma pandemia? E veja, vocês já estavam preparados antes e você falou uma coisa bem interessante. Quando a gente saiu da pandemia, a gente teve uma reunião interna, eu acho que a facilidade da capacidade, eu acho que do CV aí, né? Que aí o nosso podcast se vê na prática, é entender as dores do mercado e de forma rápida executá-las. Foi a virada de chave mesmo. Março, abril, a gente já estava lançando ali a assinatura eletrônica. E é interessante, Pedro, que você vê o que é mudança de mindset, né? Porque antes da pandemia já era permitido, né? Tinha a portaria que dava toda essa segurança. E as incorporadoras não botavam meramente porque o jurídico não permite, será se o cliente vai querer? Então isso mostra um pouco que temos que acreditar e temos que mudar muitas vezes de forma rápida. Tanto é que pós-pandemia funcionou. E ainda escutamos muito constantemente, será ser aceito? Será se é possível? Sim, depende muito do cartório, mas a maioria dos cartórios já brasileiros, e eu acho que a própria portaria aí do cartório, né, do e-notariado que vai entrar próximo em 2023, já vai dar outra transformação digital aí no mercado brasileiro como um todo. E, cara, eu acho que do pandemia acho que ficou bem marcado a questão do lançamento que você falou. O Alphaville lançou lá, como é que chamava? Delivery não, era um Drive, né? Drive-thru ali. Drive-thru? Cara, o cara entrava de carro, foi fantástico aquilo, tudo operado dentro do CV, ele não saía do carro em plena pandemia, não foi? Ele já pegava no início, escolhia reservar uma unidade, no final já gerava a proposta, depois já assinava o contrato. Então, todas aquelas áreas e setores que tem no lançamento tradicional, que era físico, vocês fizeram no drive-thru e foi um sucesso absoluto. Conte um pouquinho só dessa experiência. Cara, Fábio, foi uma loucura que a gente fez, né? A gente tinha uma cidade que, poxa, demandava, né, essa, essa, essa mudança, né? A cidade estava muito comprada com o produto, né? E a gente estava, eu até peguei aqui meu celular para olhar, era maio de 21. Então foi bem na crista da onda lá e a gente conseguiu lançar, Fábio. Recebemos mais de 350 carros, né, no dia, foi uma fila de carros. E sabe o que foi legal nesse dia também, Fábio? Que a gente vendeu para quem foi de carro e a gente também conseguiu vender de forma 100% virtual para quem estava em casa. Então, o cara que queria ir para o carro, ir para lá, conversar, negociar, falar com a Alphaville, foi e teve uma experiência super legal. A gente fez no estacionamento de uma universidade, foi super bacana. O cara se sentiu seguro, ele não saiu do carro. E foi tudo online, ou seja, a gente tinha um mega Wi-Fi. Nosso estresse no dia foi: não pode cair o Wi-Fi, pelo amor de Deus, pode cair qualquer coisa. Pode cair o mundo, mas o Wi-Fi não. E aí a gente, né, foi se conversando. E, pô, o cara ia no carro, com o computador, poxa, ia sendo bipado. Então foi um negócio muito legal. O cliente saiu satisfeito, né? O cara que também não foi, né, e comprou de forma virtual, saiu satisfeito. E eu brinco nesse dia, Fábio, que a gente foi a primeira vez na vida que 11 da manhã de um lançamento a gente já estava sem o que fazer, porque já tinha acabado tudo. Foi muito rápido. Foi uma cidade que o nosso empreendimento foi muito bem aceito. Conseguimos fazer um produto que foi um sucesso, com preço legal, um produto diferente, numa cidade super bacana que é Cascavel. Né, e daqui a pouco a gente vai ter lá uma segunda fase desse empreendimento. Show de Acho que dessa bola. vez não vai ser um lançamento do drive-thru. Acho que dessa vez a gente vai fazer um lançamento tradicional, mas vamos ver como vai ser. E aí, Pedro, já indo um pouquinho aqui para finalmente, porque o nosso tempo, senão eu deixava aqui, mas eu sei que o Pedro, quanto é ser ocupado, e também, senão a gente passa o dia conversando sobre o que nós somos extremamente apaixonados. Eu acho que a Alphaville, você falou algumas vezes sobre humildade, simplificação, acho que a Alphaville é um exemplo, e aí eu digo para o incorporador, né, muito incorporador, muito gestor de incorporador ainda fica, será se eu vou ter minha solução local, porque eu não confio no online? Eu acho que a Alphaville, dos 600, hoje mais de 600 clientes nossos, espalhados por todo o país, a gente tinha 2 clientes que exigiam na época ter os dados dentro da operação por uma questão de segurança, entendido naquela época, e eu acho que a Alphaville passou, não foi nesses 3 últimos anos, para essa mudança de mindset, essa mudança aí para o online 100%, vindo para a nossa versão standard, então que você gerencia toda a parte de pré-venda, venda e principalmente pós-venda, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa transformação aí, para depois a gente falar um pouco do futuro e para o final aqui, do nosso bate-papo. Eu acho que tem uma coisa, né, Fábio, que é muito importante nesse dia a dia com o CV. E aí, não estou puxando saco nenhum aqui, estou sendo super transparente, né? Por que ir por uma versão standard? É óbvio que a gente tem as nossas customizações, é óbvio que a gente tem nossos detalhes do negócio que são próprios, mas não é possível que ninguém no mercado esteja enfrentando uma dor que eu ainda não estou vendo, né? É muito
arrogância nossa pensar que, poxa, a gente vai achar todos os problemas e que o nosso sistema vai ser maravilhoso. Ou seja, eu vejo o CV, e não só o CV, né? Esses sistemas que são, né, default, standard, eles têm um quê de cocriação, né? Porque no final do dia, vocês ouvem a gente, né? Óbvio que vocês têm aí uma lista de priorização que deve ser infinita e deve ter ideias Não maravilhosas que acaba estão no nunca. final da fila. E se o dia que acabar também não vai mais ter CV. Mas cara, eu acho que essa história de você, pô, Pedro, eu já vi isso daqui, naquele outro incorporador, ele tá fazendo assim, assim, assado. Então, ou seja, você consegue oxigenar essa operação e trazer coisa nova sem eu ter que ficar eu o tempo inteiro me matando para pensar como fazer melhor e como fazer diferente. Então, quando você vem para essa ideia de, poxa, né, software as a service, e que todos os vários incorporadores estão usando, vários loteadores estão usando, eu acho que é um ganha-ganha, né? Vocês têm um produto que vai ficando cada vez melhor, os incorporadores que não estavam olhando para um problema começam a receber uma solução que ainda nem estava óbvia que ele precisava daquela solução, mas ela já está lá. Então, eu acho que isso é muito importante, de fato, para o crescimento do mercado imobiliário, né? Para a gente conseguir entregar para o cliente cada vez uma solução melhor, uma solução que não seja tão dolorosa, né? A gente ainda sabe como é doloroso comprar um imóvel no Brasil, né? É muito estressante, é muita documentação, mas eu acho que, né, com sistema, com tecnologia, isso tende a ficar mais tranquilo. Também é a compra mais importante da vida do cara. Então ele de fato vai se dedicar. Mas não é porque é importante, tem que ser chato. Então como é que a gente faz, né, para isso daqui ficar cada vez mais leve? Então eu entendo o CV como um grande aliado aí para a gente melhorar a experiência de compra do cliente, né, do lado do cliente, e pro lado do incorporador, loteador, o desenvolvedor, né, imobiliário, é uma ferramenta para a gente ter cada vez mais indicador, cada vez mais informação, tomar decisões melhores, trazer mais segurança para a operação, né? Então, acho que esses são pontos muito importantes e que fizeram parte dessa transformação digital que a gente fez aí nos últimos 3 anos. Meu amigo Pedro, cara, muito obrigado aí por suas palavras, muito obrigado pelo bate-papo, cara. Volto a lembrar, quando estiver aqui pessoalmente, venha nos visitar. Você estará aqui nessa bancada do nosso CV na Prática, cara. Quero para considerações finais, queria que se deixasse um recado para o incorporador, para o gestor que está nos acompanhando aí, né? Uma mensagem de futuro aí que você acredita aí do mercado imobiliário, que nós somos tão apaixonados. Cara, valeu mesmo pela sua presença. Ô, Fábio, primeiro parabéns pela iniciativa, acho muito bacana trocar, ouvir, né? Acho que ver os outros problemas dos outros, né? Às vezes a gente se encaixa. E também a mensagem final é que assim, a gente está num dos mercados que eles ainda estão amadurecendo no que diz respeito à tecnologia, né? E a gente tem alguns players importantes que estão trabalhando muito para que esse mercado fique mais digital, mais leve, que seja mais ágil. Eu acho que o CV é um desses grandes players e eu acho que a gente tem que estar cada vez mais com, né, a cabeça dos nossos times, das nossas empresas prontas, né, para fazer uma mudança sem precisar vir uma pandemia para fazer a gente mudar, né? Ou seja, para que a gente tenha o case aí do contrato digital que a gente só fez porque precisava continuar vendendo, senão não ia vender. Como é que a gente faz para trazer essas mudanças para o nosso dia a dia sem ter que ter um evento, né, tão importante que nem uma pandemia para nos fazer mudar? Acho que a mudança está aí, ela vai acontecer e a gente precisa deixar esse mercado imobiliário cada vez mais ágil, mais leve, mais rápido, mais bacana, com uma experiência de venda cada vez melhor para os clientes e para os corretores. Meu amigo, showzaço! Chegamos ao fim de mais um CV na Prática podcast. Você que não segue ou que você que ainda não segue, clica aqui no nosso sininho, entra aí nas nossas Spotify, rede social de forma geral ou no nosso site cvcrm.com.br e venha nos acompanhar, venha nos assistir. Tudo aqui, nosso objetivo é trazer sempre transformação e inovação para o mercado da construção civil. Um papo leve, descontraído e trazendo pessoas que conhecem do mercado, porque o importante é fazer acontecer. E hoje tivemos nosso amigo Pedro aí. Então se conectem que na próxima semana teremos mais CV na Prática. Valeu, galera! Show! Tamo junto!